Olá pessoal, aqui é o Alexandre Segato, gravando mais um vídeo do Futebol é Simples. E nesse vídeo irei falar sobre a coletiva de apresentação de Luiz Felipe Scolari, o Felipão. Vou debater aqui algumas questões que ele falou, fazendo uma análise geral e ressaltando as coisas que eu achei importante. Bom, em primeiro lugar, como todo mundo viu, o Felipão deixou bem claro que agora a função dele é administrativa. E ele não vai se meter na parte tática, na parte de campo, ao menos que seja solicitado. E isso ele deixou claro em vários pontos da entrevista. E falou também que apesar de já ter executado essa função no Atlético Paranaense, ele ainda busca aprender muito nessa nova função. Esse foi o primeiro ponto da entrevista, ele deixando bem claro que a função dele é administrativa. E após isso, começaram as perguntas. A primeira pergunta, sobre as semelhanças desse atual momento com o vivido pelo Felipão em 2021, que naquela época também era um treinador substituindo uma era pós-Renato, e também naquela época ele encontrou o time na zona do rebaixamento, exatamente onde está hoje. Então essa foi a indagação do repórter. E a resposta do Felipão, como não podia deixar de se esperar, até porque ele tinha frisado no começo da apresentação que agora a função dele é administrativa, ele falou exatamente isso, que agora ele está em outra função. Ele citou o que é bem diferente do enfrentar essa situação como técnico de futebol e outra como coordenador técnico. Ele nem entrou no mérito se na época que estava em 2021 lutando com o rebaixamento, se ele conseguiu ou não o êxito, se os jogadores obedeceram ele ou não. Ele não se referiu a nada disso. Ele está explicando que como coordenador técnico é diferente do que enfrentar como técnico. Apenas isso. Ele está querendo dizer que como técnico ele tinha autonomia para fazer mais coisas. Podia tomar mais decisões. E como coordenador técnico ele está mais restrito. A maioria das decisões, as decisões finais, são tomadas pelo treinador. Então, resumindo é isso. Achei boa a pergunta do repórter. Citar o momento que ele encontrou aquela época na zona do rebaixamento, com o momento que também hoje se encontra, e também dessa carga de o Grêmio passar por um processo pós-Renato. E a resposta dele foi, como eu disse, que é diferente enfrentar uma situação dessas como técnico e outra como coordenador técnico. Mas que mesmo assim ele voltou a frisar que quando solicitado, ele vai dar toda a ajuda necessária ao Mano. Mas ele também deixou bem claro que a situação hoje é muito melhor do que naquela época, dizendo que notou isso até pelo perfil dos jogadores que se encontram hoje no Grêmio. Ou seja, sobrou até para os jogadores daquela época. Mas quer saber, eu concordo com o Felipão. Achei que naquela época faltou um pouco de brio dos jogadores, faltou um pouco de vontade, faltou muita qualidade técnica. Os poucos que se salvaram daquele ano que caiu, por exemplo, o Kahneman passou mais de 80% do campeonato lesionado e não jogou. O Vila Sante era o primeiro ano no Brasil, estava se adaptando. Então eu concordo com o Felipão. Hoje eu vejo um perfil de jogadores assim que querem mais. Estou sentindo que eles querem. Nunca comprei aquele discurso que com o Quiteiros era falta de vontade. Na minha opinião era falta de tática mesmo. Porque eu vi os jogadores correndo pra caramba contra o Flamengo, contra o Atlético Mineiro, nos Grenal do Gauchão. Sempre correram. Não tinha tática. Mas vontade nunca faltou. Então eu concordo sim com o Felipão. Acho que esse elenco é muito melhor que o daquela época. Tem mais brio, tem mais vontade. E fiquei muito feliz de saber que o Felipão gostou dos jogadores que estão nesse elenco. E a outra pergunta que não poderia faltar é se lá na frente ele pretendia ser técnico novamente. E foi o que ele mais descartou na entrevista. Ele repetiu que não pretende. Que a função dele é administrativa. Descartou totalmente ser técnico. Falou que na função administrativa, sim, ele vai dar uma excelente colaboração. Ele falou que vai estar conversando constantemente com todos os departamentos, seja o pessoal da diretoria, seja o Mano Menezes, seja o pessoal das categorias de base. Isso é outra coisa que eu vou falar mais pra frente, que eu gostei muito. Mas nessa função administrativa, ele falou que vai estar constantemente falando com todo mundo. Mas quando for solicitado, não sei se vocês viram, mas solicitado foi a palavra que ele mais citou na apresentação. Ele falou que vai sim me ajudar, vai dar um parecer sobre algum atleta ou alguma outra questão tática. Ele falou que vai estar totalmente disponível para ajudar. E isso a gente já sabia, né, gente? Isso a gente tinha certeza. E mesmo ele sendo na função administrativa, a gente sabe que ele vai ajudar na parte de campo. A gente sabe sim, ele vai ajudar. A decisão final vai ser sempre do Mano, mas o Mano vai se aconselhar demais com ele.
Porque, gente, vamos ser sinceros, hoje, dos que estão ali no Grêmio, o que mais entende de futebol é o Felipão. Como eu falei em outro vídeo, o Mano tá tendo uma oportunidade de ouro em trabalhar com o Felipão. E eu tenho certeza disso. O Felipão falou que quando for solicitado vai ajudar. Olha, Felipão, tu não tem ideia de quanto tu vai ser solicitado. Te prepara. Não que o Mano não entenda do futebol. O Mano entende bastante, mas ninguém vai perder a oportunidade de se aconselhar com o cara que mais entende, né, Felipão? Então, te prepara que tu vai ser muito solicitado. E quem sai ganhando é o nosso Grêmio. Agora o que eu queria dizer para vocês, a parte que ele falou das categorias de base. Ele falou que vai ter muito contato com a base em várias questões. Vai estar por dentro de tudo. E falou que vai passar tudo isso para eles. Ele se refere tanto à diretoria como ao treinador Mano Menezes. E eu confio muito no trabalho do Felipão. Ah, gente, graças a Deus agora. Se tem um cara que serve para indicar jogador da base, esse alguém é o Felipão. Vou dar um exemplo aqui. Se o Mano vai olhar um jogo e o Felipão vai olhar um jogo, eu confio mais no atleta que o Felipão indicado do que do Mano. Não que o Mano não entenda, mas como eu disse, o Felipão entende mais. Outro exemplo, o próprio treinador do Sub-20 do Grêmio, por exemplo, disse, quero que suba tal jogador. E o Felipão de falar, aquele outro também é bom, eu prefiro aquele outro. Eu confio no que o Felipão indicar. Então, gente, pode ter certeza que muito jogador vai subir agora da base com maior frequência. Isso é ótimo, gente. Não é simplesmente um jogador da base subir no carteiraço por causa do empresário que força a jogar. Não, é um cara conhecedor de futebol, a melhor pessoa possível para indicar, fazendo o jogador da base ir para os profissionais. Esse foi o ponto que eu mais gostei da entrevista. Porque a gente sabe, o Mano vai ver jogadores da base, mas ele não tem todo aquele tempo que vai ter o Felipão. O Mano vai estar constantemente envolvido com a parte de campo mesmo. Como o próprio Felipão falou, a parte de campo é com o Mano. Então ele tem sim muito mais trabalho. O tempo dele envolvido com os profissionais vai ser muito maior, porque ele é o treinador. Mas o Felipão, nesse cargo administrativo, é perfeito nessas questões de categoria de base. E o Felipão ressaltou que vem com vontade, gente. Ele até usou uma palavra meio forte. Se eu não tiver mais vontade, é melhor eu estar. Nem vou falar aqui. Mas ele deixou bem claro que ele vem com vontade. Eu gostei muito desse retorno do Felipão. Eu já queria há muito tempo. Sou suspeito para falar, mas eu queria há muito tempo esse retorno dele. E agora, gente, dando dica de campo pro Mano, ajudando nas bases, ajudando no vestiário. Gente, eu tô muito esperançoso no Felipão. Tô mesmo. Vou ser bem sincero para vocês, tô muito. Eu sei que as coisas não vão melhorar da noite pro dia, mas estamos no caminho certo. Estamos indo de tijolinho em tijolinho. Agora umas perguntas meio saia justa, mas eu tenho certeza que o Felipão foi muito sincero, mas uma questão obrigatória, né? Porque a gente precisa saber a opinião do Felipão. Quando foi perguntado como ele avalia o atual elenco do Grêmio. E sabe o que ele disse? O elenco é muito bom. E eu concordo com o Felipão, gente. Se vocês olharem meus vídeos anteriores, eu sempre bato na tecla. O Grêmio tem bons valores. O Grêmio tem bons valores. Para mim, o Vila Sante está entre os melhores volantes do Brasil. O Palmeiras não queria ele à toa. Ele oscilou, como todo jogador oscila, mas está entre os melhores. O Kiko Oliveira, passando essa questão de adaptação, está jogando fino da bola. Não sei se não pegava titularidade num Flamengo, até mesmo num Palmeiras. É um ponta muito bom. Se não é melhor do que os pontas do Flamengo e Palmeiras, pelo menos no mesmo nível ele é. Algumas pessoas estão duvidando, esperem, vocês vão ver isso. E após ele falar que o elenco é muito bom, ele frisou o seguinte, que só ter um elenco bom não basta. Que para virar uma equipe realmente precisa de muitos outros fatores. Que é outro fato que eu também concordei com ele. Não adianta empilhar um monte de bons jogadores se tu não sabe o que fazer com eles. O Felipão falou muitas coisas óbvias na apresentação, mas talvez precise explicar para algumas pessoas. Porque eu vejo constantemente algumas pessoas dizendo que o elenco não é bom. Pode não ser um grande elenco, mas temos valores, temos muito bons valores. Mas para virar time, precisa de algo mais. O que o Felipão falou na apresentação é o que eu venho falando para vocês nos meus vídeos. O que eu falava para vocês, que com o Quinteiros nunca ia virar de fato uma equipe. E com bons jogadores, como o Cristal do Monsalvo, ele estava fazendo o Wagner Leonardo ser o armador do time. Aí não dá, né? E não estou falando isso de forma depreciativa, o Wagner Leonardo. Muito pelo contrário. Hoje, ao lado do Kahneman, são os dois melhores zagueiros do Grêmio. Ele não pode ser o armador simplesmente pelo fato que ele é um zagueiro. Ele é um zagueiro. Não me refiro que seja Wagner Leonardo, Gemerson. E sim a função. E eu espero que com o Mano vire equipe. Porque no Mano eu confio muito mais.
A carreira do Mano fala por si. Continuando o que o Filipão disse nessa mesma pergunta, sobre bons jogadores conseguirem virar de fato uma equipe, o Mano tem essa virtude e faz com grande capacidade. Faz coisas que eu, como treinador, achava importante para a equipe. Olha, se isso não foi uma indireta para o Quinteiros, chegou bem próximo. Talvez até sem querer. E eu sempre pensei isso desde o primeiro dia que o Mano foi apresentado no Grêmio. O estilo do Felipão é muito mais parecido com o Mano do que era com o Quinteiros. Eu disse estilo. Sei que o Felipão é muito mais técnico que o Mano, muito mesmo. Mas o estilo, a maneira que suas equipes se portam em campo, são bem parecidas. Só que o Quinteiros foi algo muito aleatório, muito fora da curva. Por exemplo, o Felipão nunca ia colocar o Rivarola e o Adilson armando. E olha que o Adilson tinha uma qualidade absurda. Eu acho que a dupla Felipão e Mano vai casar bem, gente. Por uma série de fatores. E agora, vou falar para vocês por que eu achei indireta ao Quinteiros. Porque foi o que o Filipão falou na sequência. Ele colocou até de uma maneira suave, uma maneira educada. Ele iniciou a frase com as seguintes palavras: nada contra, nada contra. Mas com o ensaio de jogadas, principalmente na bola parada, que foi numa jogada dessas que saiu o gol do Grêmio lá contra o Vitória. A jogada a que ele se refere foi antes do escanteio, numa troca de passes entre o Marlon e o Cristaldo. Então essa confiança que ele tem no Mano, que ele vê que é um treinador que vai ter jogadas trabalhadas, que faz muitas coisas parecidas com o que ele fazia, é nesse ponto que ele acha que o Grêmio vai crescer daqui para frente. E agora, por que eu achei que foi alfinetado no Quinteiros? Porque ele ressalta isso, dizendo que antes o Grêmio não tinha algo e agora com o Mano vai ter. E que ele já viu isso contra o Vitória. Ele foi até bem suave na alfinetada com o Quinteiros, foi bem educado, porque ele disse nada contra. Mas agora estou notando que o Grêmio tem algumas coisas que antes não tinha. Que agora, com ensaios de jogadas, principalmente na bola parada, e uma série de coisas assim, o Grêmio vai melhorar. E frisou que o gol contra o Vitória saiu de uma jogada ensaiada, algo que foi treinado pelo técnico. E nesse ponto, gente, eu gostaria de dizer duas coisas para vocês. A primeira é que isso praticamente ele detonou o Quinteiros. Gente, ele falar que a partir de agora o Grêmio vai trabalhar algumas coisas, vai ter coisas que não tinha antes, foi uma alfinetada sim. Afirmo para vocês, se o Quinteiros vê essa entrevista, ele se ofende. E é bem feito para ele, pois fez um trabalho pífio e não se via nada construtivo, não se via nada treinado. Era só balão, bumba meu boi, lançamento, zagueiro de armador. E a segunda coisa que eu quero dizer para vocês, gente, dessa frase dele, eu quero dizer para vocês que eu falei exatamente essa jogada no vídeo pós-jogo contra o Vitória. Eu falei exatamente ela. Aqui está eu falando da jogada, dizendo que eu vi evolução no time e vi essa jogada trabalhada. Alguns gremistas me tiraram para louco. Que evolução tu viu? O time nem jogou tão bem assim contra o Vitória. E lá fui eu tendo que explicar que eu não disse que o time tinha jogado muito bem, tinha feito uma grande partida, mas sim que eu já tinha visto evolução em algumas jogadas. Eu vi que tinha algumas jogadas trabalhadas que antes não tinha. Eu citei a jogada no meu vídeo. Esse vídeo foi um dia antes da apresentação do Felipão. E o Felipão citar exatamente ela, que sensação agradável. Que bom que ele viu isso. Parece que algumas pessoas que me tiraram para maluco vão tirar o Felipão para maluco também. Ué, da onde que o Felipão viu essa jogada ensaiada? Tô sendo irônico, né, gente? Ninguém vai tirar o Felipão para maluco. Quando era eu falando, até poderiam tirar, como de fato tiraram, né? Mas agora foi o Felipão, e aí? Ah, não, o Felipão tá certo, o Felipão entende muito do futebol. Já viu a evolução do time e já viu jogadas trabalhadas. É, meus amigos, algumas coisinhas eu acerto de vez em quando, podem confiar. Eu peço para vocês um voto de confiança. Sei que eu sou um relés mortal, recém-iniciando a carreira como treinador de futebol, no momento parado, mas com vários trabalhos nas costas. Como já disse para vocês, eu tenho a licença da CBF para ser treinador. Já trabalhei nos 2 clubes de futebol aqui da minha cidade. Trabalhei em escolinhas de futebol, tanto como treinador como auxiliar técnico. Eu digo, pessoal, eu não tenho 1% do conhecimento do Felipão, mas isso não é demérito para mim, pois estamos falando do melhor técnico do mundo, cara, não só do Brasil. Eu coloco o Felipão entre os melhores técnicos do mundo. O Felipão entende demais, o Felipão é uma lenda viva.
Como eu falei aqui, o Mano tá tendo uma oportunidade absurda de trabalhar com esse cara. Absurda. Afirmo para vocês, o Mano vai melhorar mais ainda como treinador de futebol, trabalhando junto com o Filipão. Então é isso, se algumas pessoas quiserem colocar em xeque algumas análises minhas, fiquem à vontade. Eu aceito toda a crítica, até porque ninguém acerta tudo. A gente é ser humano, a gente não é uma máquina. Mas pelo menos escutem o Filipão. Ali vocês confiam, né? Todos nós confiamos. Se ele fez essa análise que o time já teve jogadas trabalhadas no jogo contra o Vitória, acredite, estamos falando do melhor técnico do mundo. Sério, como eu tô feliz com essa volta do Filipão. Sei que eu não sou parâmetro para nada, mas já me agradou demais o Filipão ter notado uma coisa que eu notei. Isso faz eu botar ainda mais expectativa que as coisas vão melhorar. Outra questão da apresentação dele foi na questão motivação. Ele falou que vem muito motivado, muito mesmo. Que se ele não tivesse motivado, ele não teria vindo para o Grêmio. Até usou um termo mais forte, mas vamos deixar nesse. E que ele faz questão de ajudar o clube do coração. Diz que foi beneficiado por estar trabalhando no clube que ele torce, o clube que ele ama, que muito motivado vai ajudar o Grêmio e que confia muito no Mano Menezes. Tanto que ele explicou que o Grêmio tinha consultado ele sobre trabalhar no Grêmio antes de acertar com o Mano Menezes. E o Felipão deixou claro que não deu aval, mas sim disse, maravilhoso, acho esse treinador maravilhoso. Então a gente vê que a sintonia entre eles está muito boa, pessoal. Ninguém consegue fazer nada sozinho. O próprio futebol é um esporte coletivo e necessita de ajuda de várias pessoas fora de campo também. E agora outra questão que me agradou bastante foi que mesmo reconhecendo que os times do eixo têm um investimento financeiro muito maior, falou que isso não impede do Grêmio entrar para ganhar algumas competições desde que monte um time competitivo. Para passar por cima do poderio financeiro de um Flamengo, de um Palmeiras, tem que montar um time competitivo. Ah, gente, tô voltando no tempo aqui. Essa declaração dele me lembrou o tempo que a gente batia de frente com o Palmeiras da Parmalat. Sério, podia colocar a camisa da seleção brasileira naquele Palmeiras. Cafu, Roberto Carlos, Rivaldo. Coincidentemente, todos ganhariam o Penta com o Felipão em 2002. Então, aquele time do Felipão dos anos 90 se igualava na vontade. E aqui as 3 palavras que ele deu ênfase. Coração, vontade, determinação. Sei que muitos gremistas falam, eu até concordo, em ser um processo de reconstrução. Mas vamos pensar título, gente. Dá sim para sonhar com título. Não é nenhum absurdo ganhar essa Sul-Americana. Se esse time encaixar com o Mano, a gente tem grandes chances. A gente não deve para nenhum time que está na Sul-Americana. Vão vir alguns times depois da Libertadores na competição? Vão. Mas também poderemos passar por cima desses times. Isso que eu gostei no Felipão. Ele não pensou pequeno. Uma Copa do Brasil, quem sabe, dependendo do chaveamento. Ah, tem Palmeiras e Flamengo. Tá, e se eles se enfrentarem? Já fica um a menos. Sério, foi tantos pontos que eu gostei dessa coletiva do Felipão, fica até difícil enumerar algum deles. Gostei que ele vai trabalhar nas categorias de base. Gostei que ele vai ajudar o Mano quando for solicitado. Achei muito bom que ele gosta do trabalho do Mano. Até a indireta para o outro técnico que estava aqui eu também achei legal. Ele acompanhando as bases vai ser algo sensacional. Fora todo o conhecimento que ele já tem. Volto a repetir, eu respeito a opinião de todos os gremistas. Mas eu não consigo entender alguns que não queriam o Felipão. O Felipão vai somar positivamente em tudo no clube, tudo mesmo. E quem ele citou? Cacalo. Que se inspira a ser como Cacalo nessa função. Daí fecha todas. Não tem inspiração melhor do que o Cacalo. O Cacalo e o Koff, em entrevistas passadas, falavam que eles viviam o Grêmio intensamente e passavam isso para os jogadores. Os jogadores tinham que entender o que era jogar aqui no Rio Grande do Sul, o que era jogar no Grêmio. Disse que os jogadores quase viravam gaúchos quando chegavam aqui. É isso que falta hoje. Uma das maiores críticas ao Quinteiros foi exatamente não entender o tamanho do Grenal. De fato, ele não entendeu nada do futebol brasileiro e nem do futebol do Rio Grande do Sul. Cacalo e o Koff, contando que faziam o Paulo Nunes praticamente virar um gaúcho. E se a partir de agora os jogadores tiverem essa mentalidade, pô, gente, aí fecha todas, gente. É o que a gente mais quer. E, encerrando o vídeo, com o que ele falou no final da apresentação, ele falou sobre o Pavon, que é um jogador que ele vai conversar, vai querer entender o que está se passando. Alguns jogadores ele vai tentar recuperar. E é o que eu falo, gente, a torcida não quer nem ver o Pavon pintado de ouro. Mas se o Felipão foi lá, pedir mais uma chance, eu não duvido que a torcida dê. Porque é o Felipão, cara.
É o Felipão dando um aval. Eu não duvido a torcida pensar, tá bom, Pavão, tá zerado agora, mas vamos ver como tu age daqui pra frente com o Felipão. Eu acho possível a torcida pensar isso. Mesmo o jogador estando bastante queimado, o Felipão pedindo uma oportunidade para ele, talvez a torcida escute sim. Não digo que vai seguir apoiando se ele tiver atuações ruins seguidamente, aí é caso que não tem mais o que fazer. Mas o Felipão vai pedir essa calma com o Pavão, vai. Só que o Felipão também não é burro, o Felipão é muito inteligente. Ele falou que está disposto a ouvir a torcida e vai ouvir muito. Então o Felipão sabe qual é o jogador que a torcida está meio perseguindo. E com motivos. O Felipão não vai bater total de frente com a torcida. Vai entender o que a torcida pensa sobre o desempenho de alguns jogadores. Eu tenho certeza disso, gente. O Felipão pode até proteger alguns jogadores. Mas ele vai ouvir a torcida, ele vai. Então é isso, gente. Estou muito feliz com o retorno do Felipão ao Grêmio. Não sei se será uma das últimas passagens dele pelo Grêmio, talvez seja pela idade, depois ele se aposente e vá curtir a vida. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: aproveitem o Felipão no Grêmio. Desfrutem do momento. Desfrutem o momento. O Felipão é um dos maiores patrimônios do Grêmio, uma lenda viva. Quem acompanhou ele nos anos 90 e nas outras passagens do Grêmio e está acompanhando agora, está tendo um privilégio. Está tendo um privilégio muito grande. As gerações futuras não vão ter esse privilégio. A gente teve. Então eu falo, desfrutem o Felipão no Grêmio. Vamos aproveitar esse momento. A pessoa que veio para ajudar muito o Grêmio. Com seu conhecimento vai conseguir fazer isso. Era isso, gente. Esses foram alguns pontos que eu achei importante falar nesse vídeo sobre a apresentação do Felipão. Novamente, seja muito bem-vindo, Felipão. Esse foi mais um vídeo do Futebol é Simples. Obrigado!